Oi pessoal, então nós voltamos agora com o nosso segundo horário de ciências. Como eu já tinha falado no primeiro horário, agora a gente vai dar continuidade ao capítulo 11 que a gente começou no horário passado, tá bom? Bom, no primeiro horário a gente começou falando sobre a importância do ar para os seres vivos, né? Enfim, como que acontece também a adaptação dos seres vivos ao ar, como é que eles conseguem, alguns seres vivos conseguem voar, né? Como que é o processo também da absorção dos gases que estão na atmosfera para cada ser vivo, beleza? Agora a gente vai falar sobre uma outra questão. Agora a gente vai falar sobre a poluição do ar, tá bom? Então vamos lá para a página 151 do livro 2 de ciências, ok? Agora a gente vai falar sobre a poluição do ar. A gente vai falar quais são os principais gases poluentes, né? E como que essa poluição do ar pode interferir, pode influenciar na saúde das pessoas, beleza? Aí a partir disso a gente também vai falar um pouquinho sobre algumas doenças, né, que são causadas por conta, que são transmitidas através do ar, beleza? Então vamos começar falando sobre a poluição do ar. Vamos lá, página 151 começa falando um pouquinho sobre a questão das partículas que estão presentes no ar. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo da página 151. Olha só. O ar poluído é aquele que apresenta partículas em suspensão, né? Gases tóxicos ou micro-organismos que podem prejudicar nossa saúde. Então, as partículas encontradas no ar são geralmente poeira, pólen, cinzas ou fuligens liberadas do escapamento de motores de automóveis por indústrias, queimadas, extração e processamento de minérios e até mesmo por processos naturais, como atividades vulcânicas e ventos. Ok, então aí começou a falar um pouquinho sobre como que é o ar poluído, né? O que compõe esse ar poluído? Falou da questão da poeira, do pólen, enfim. O que está presente nesse ar poluído, né? E que esse ar poluído pode prejudicar a nossa saúde. Aí olha só, essas partículas são mais comuns em grandes cidades, né? Mas podem ser encontradas em qualquer local se forem levadas pelo ar. Geralmente elas ficam retidas em nosso pulmão e causam vários problemas, principalmente alergias. Então, por que aí nesse parágrafo, né, fala que essas partículas do ar poluído são mais comuns, estão mais presentes nas grandes cidades? Porque como a gente sabe, nas grandes cidades, o que a gente consegue observar? Prédios, indústrias, muitos automóveis nas ruas, certo? Então tudo isso, todos esses automóveis vão liberar, né, gases, vão liberar coisas para o ar atmosférico que vai trazer essa poluição, né? Vão liberar partículas que vão acabar poluindo o ar. Então, quando a gente compara assim, uma cidade bem rural, vamos lá, uma cidade do interior bem rural mesmo, com uma cidade grande, vamos lá, São Paulo, né? Que é uma das maiores cidades do Brasil, mais movimentadas, com maiores quantidades de casas, prédios, automóveis, enfim. Aí, quando a gente compara, né, uma cidade rural com uma cidade urbana, uma cidade grande, urbana, muito movimentada, a gente consegue perceber também a diferença no ar, né, presente nessa cidade, porque o ar que vai estar naquela cidade grande, com certeza vão ter mais partículas, né, poluentes naquele ar, por conta de tudo que existe lá, certo? Por conta das indústrias, das fábricas, dos automóveis, tudo que eles vão liberar, as partículas que vão ser liberadas no ar, que vai ser totalmente diferente de uma cidade pequena, uma cidade rural no interior, beleza? Então, por isso que aí fala, né,
que essas partículas são mais comuns de serem encontradas em grandes cidades. Porém, né? Porém, essas partículas podem ser encontradas em qualquer local. Por quê? Porque elas vão ser levadas pelo vento, tá bom? Então as partículas podem ser lançadas na cidade e o vento levar para a cidade do lado, com certeza. Beleza? Ok. Então, aí continuando na página 151, fala, né, que a poluição ela é causada por partículas em suspensão, né? E é também chamada, olha só, aí na página 151, nesse parágrafo, vai mostrar que nós temos dois tipos de poluição, né? Nós temos aí a poluição inorgânica, que é essa que eu acabei de falar, que vai ser a poluição causada por partículas em suspensão. Essa vai ser a poluição inorgânica. Mas a gente também tem a poluição orgânica. A poluição orgânica vai ser a poluição do ar que é causada pela presença de micro-organismos, ok? Então, poluição inorgânica vai ser a poluição causada por partículas em suspensão no ar, ok? Partículas de poeira, partículas de cinzas, partículas de várias coisas, tá bom? Partículas que estão suspensas no ar, essa é a poluição inorgânica. A poluição orgânica vai ser causada pela presença de micro-organismos, beleza? Ok, então nós temos esses dois tipos, tá? Essa diferença desses dois tipos de poluição. Aí vamos virar então para a página 152, essa página bem aqui, ó, do livro de vocês. Aí na página 152 vai falar um pouquinho sobre os principais gases poluentes, certo? Nós temos aí alguns exemplos, eu vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar muito grande, mas olha só. Aí na página 152 começa falando de um gás que ele é muito poluente, que é o monóxido de carbono, né, o CO. Olha só, esse monóxido de carbono, ele é liberado quando algum combustível orgânico, como diesel, a gasolina, ele não é queimado completamente. Então, quando não é queimado completamente, vai ser liberado esse gás. Olha só, e esse gás, né, ele é poluente, é um gás poluente que não apresenta cor ou odor. E em áreas urbanas, ele costuma ser o poluente mais abundante no ar. Então, nas áreas urbanas, o gás poluente que está mais presente lá, que tem maior quantidade, é o monóxido de carbono, beleza? Mas além do monóxido de carbono, a gente tem o quê? A gente tem o gás ozônio, que, se eu não me engano, a gente já falou sobre ele em uma outra aula, eu não tô lembrando agora qual foi o assunto, mas a gente falou sobre a questão do ozônio, não foi? Então, o gás ozônio tá lá no terceiro parágrafo, quem quiser acompanhar, ó, bem aqui no terceiro parágrafo vai falar sobre o gás ozônio, tá? Olha só o que diz, que embora o ozônio seja um poderoso protetor, né, contra os raios ultravioletas do sol, vocês lembram quando a gente falou? Olha só, então, embora o ozônio ele sirva para essa proteção, né, dos raios ultravioletas do sol, ele, né, se esse elemento estiver em altas concentrações na troposfera, ele vai se tornar um perigoso poluente. O ozônio forma-se na troposfera por meio de reações químicas, quando gases são liberados pela queimada de combustíveis fósseis, como a questão da gasolina, né, do óleo diesel, e também pelas queimadas das matas. Então, o ozônio ele vai ser liberado a partir disso. Então, isso vai também prejudicar, vai poluir o ar, certo? Por mais que ele possa servir, né, beneficiar na questão da proteção contra os raios ultravioletas, mas ele também vai prejudicar o ar, certo? Beleza. Aí, dando continuidade, falou do monóxido de carbono, falou do gás ozônio, e um outro gás que vai citar aí, que é um gás poluente também, é o dióxido de enxofre.
ok? Lá no último parágrafo da página 152. Então, o dióxido de enxofre, né, o SO2, ele é liberado a partir da queima de combustíveis fósseis. Vocês podem ver que muitos desses gases que são poluentes, né, eles são causados pela liberação, né, eles são liberados pela queima dos combustíveis fósseis, né, muitos deles. Então, dessa mesma forma, o dióxido de enxofre, ele é liberado a partir da queima de combustíveis fósseis, mas também pelas atividades vulcânicas e queimadas, certo? Então, por isso que quando a gente fala da questão das queimadas, de não só prejudicar a própria floresta, né, de estar queimando, que é uma atividade ruim, que prejudica aquela floresta, está devastando, mas não só por isso, mas também as queimadas, elas trazem uma consequência ruim para o ar, certo? Pode liberar alguns gases que vão se tornar que serão gases poluentes que vai prejudicar o ar, ok? Então, esse dióxido de enxofre, né, vai ser liberado através da queima de combustíveis fósseis, como também de atividades vulcânicas e de queimadas, certo? E aí, além disso, olha o que é que fala aí no finalzinho da página 152, que o grande problema desse composto, né, do dióxido de enxofre, é que quando esse dióxido de enxofre, quando ele está combinado com a água da chuva, ele forma o ácido sulfúrico. E esse ácido, né, vai ser um dos ácidos mais fortes que vai resultar na chuva ácida. E nós sabemos, né, que a chuva ácida ela pode trazer prejuízos assim terríveis, né, corroendo metais, destruindo a pintura de automóveis, pinturas de edifícios. Então é muito prejudicial, certo? Então esse dióxido de enxofre também será um gás muito poluente, ok? Aí virando para a página 153, nós temos uma demonstração também sobre a inversão térmica. Como que vai funcionar esse fenômeno da inversão térmica? Temos aí três imagens, mas embaixo a gente tem duas imagens mostrando como que essa liberação, né, dos gases, das partículas dos gases nas fábricas, nas cidades grandes, né, como que ocorre esse processo da inversão térmica, né? E aí fala assim, que nesse fenômeno que agrava muito os níveis de poluição das grandes cidades em dias de frio, ocorre uma inversão na posição do ar quente e do ar frio. Então, o ar quente e o ar frio, eles vão trocar de posição e aí vai resultar nesse problema. Que problema é esse? Por que acontece esse problema, né? O que é? Esse problema é que o ar frio, né? Com o ar frio, a poluição liberada durante o dia fica mais próximo da superfície, do local onde as pessoas estão. E aí, quando isso ocorre, a qualidade do ar fica péssima, né? Fica muito ruim, até mesmo para as pessoas estarem respirando, enfim, isso pode prejudicar, né? E aí, é preciso que as pessoas não fiquem andando ao ar livre, né, caminhando na rua sem necessidade quando ocorre esse processo da inversão térmica, porque toda aquela poluição que vai ser lançada no ar vai estar mais próxima da superfície do local onde as pessoas estão vivendo, certo? Ok. Então aí nós falamos sobre os principais gases poluentes, vamos relembrar? Falamos sobre o monóxido de carbono, falamos sobre o ozônio e falamos sobre o dióxido de enxofre, ok? Aí passando lá para a página 155, essa página bem aqui. Na página 155 já vai falar sobre como que a poluição do ar vai afetar a nossa saúde. Então vamos lá. A gente falou sobre a poluição do ar, falou sobre os principais
gases poluentes, né, os principais gases que vão acabar poluindo o ar. Agora a gente vai entender que essa poluição do ar pode prejudicar a nossa saúde. Como que ela vai prejudicar? Trazendo doenças, certo? Então olha só o que diz aí no livro de vocês na página 155. O ar poluído pode causar vários problemas de saúde. É muito comum ouvirmos notícias a respeito do aumento nos casos de doenças alérgicas em épocas em que a poluição alcança níveis considerados críticos, né? Então, olha só. Nessas épocas, especialmente quando frequentamos locais pouco ventilados e com aglomeração, ou seja, muitas pessoas em um local, muitas pessoas estando presente em um único local, né, quando acontece essa aglomeração, as pessoas ficam mais sensíveis e mais propensas, né, a contrair alguma doença transmitida pelo ar. Porque pensa só, se existem várias pessoas, nós temos aí, vamos imaginar aqui, uma loja, ok? Uma loja que é pequena e ela é frequentada por muita gente. Muita gente visita essa loja e faz uma aglomeração nela, ok? Só que nessa loja não tem muita ventilação, não tem muitos locais, muitas janelas, portas para ventilar, não tem, mas ela fica sempre muito cheia. Então, essa loja acaba se tornando um local muito propenso para as pessoas adquirirem doenças transmitidas pelo ar, certo? Porque tem muita gente em um local pequeno e essa aglomeração de pessoas podem, se tiver uma ou outra pessoa doente, vai transmitir facilmente para outra pessoa alguma doença, certo? Então, olha só, por falar nessas doenças que podem ser transmitidas pelo ar, nós vamos estudar agora, aí na página 155, as principais dessas doenças que são transmitidas pelo ar. Primeiro, vamos falar sobre as viroses. O que são as viroses? O próprio nome já fala, né? A questão é as doenças que vão ser causadas através de um vírus, enfim. Olha só. Aí a primeira que fala na página de vocês, na página 155, é a questão da gripe, a mais conhecida, né? Em que quando ocorre o processo, o momento do inverno na cidade, né? É um período muito comum para as pessoas começarem a gripar, né? Ter surto de gripe na maioria das cidades. Porque no inverno é o período em que muitas pessoas ficam com a imunidade mais baixa, aí acabam gripando, né? E aí, muitas pessoas gripando, a gripe vai sendo transmitida pelo ar de uma pessoa para outra e acaba tendo surtos de gripes em vários locais. Então, além da gripe, nós temos aí a catapora, a cachumba, o sarampo, né, a rubéola, né? Essas aí são doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra através do ar, ok? Aí, além dessas doenças, nós temos aí também falando do resfriado. Muitas pessoas acabam confundindo a gripe com o resfriado, mas não são a mesma coisa. Por quê? O resfriado vai ser também uma virose, só que vai ser causada, né, por um tipo de vírus diferente do vírus da gripe. Não é o mesmo vírus que causa as duas doenças. Não, tem o vírus que causa a gripe, tem o vírus que causa o resfriado. E nos resfriados, né, os sintomas vão ser mais leves e a pessoa vai ficar menos debilitada. Quando a pessoa já está gripada, os sintomas dela, né, são sintomas bem mais sérios e acaba debilitando mais, a pessoa acaba ficando de cama e tudo mais, né, precisando de um repouso maior. Já no resfriado não, os sintomas são mais leves, ok? Então, além dessas doenças, gripe, catapora, cachumba, sarampo, rubéola, resfriados, lá na página 156, virem aí para a página 156.
Na página 156, a gente vai ter aí mais 2 exemplos de doenças. Prestem muita atenção nessas 2 doenças que também, elas, na verdade, não são muito faladas, né? Mas elas também são muito sérias, ok? Os pais de vocês, com certeza, já sabem, já conhecem, mas vocês também precisam aprender sobre essas 2 doenças. Olha só. A poliomielite, que é também conhecida como paralisia infantil, talvez você já tenha conhecido, escutado falar desse nome, paralisia infantil. Essa doença, ela é uma virose gravíssima que é transmitida pelo ar, pela água e por alimentos contaminados, né? Então, o vírus nessa doença, ele vai atacar o sistema nervoso e vai causar a paralisia dos músculos, o que pode provocar limitações de mobilidade. Então, pensa só como que é. Quando uma pessoa contrai essa doença, né, através desse vírus, o vírus vai atacar o seu sistema nervoso, e vocês sabem que o sistema nervoso, ele é responsável por todas as atividades que funcionam no nosso corpo. Então, atacando o sistema nervoso pode prejudicar os movimentos do corpo daquela pessoa e fazendo com que possa causar alguma paralisia em algum membro, certo? Então, além dessa poliomielite, nós temos também a meningite. A meningite, ela pode ser transmitida por um vírus e, nesse caso, geralmente é benigna, ok? Beleza. Então, além dessas viroses, nós temos também as doenças que são causadas por bactérias. Falamos das doenças que são causadas por vírus, mas nós também temos doenças que são causadas por bactérias e que também podem ser transmitidas pelo ar, ok? Nós temos aí a pneumonia, né, que é muito conhecida. Temos a tuberculose, que também é muito conhecida. E temos também a meningite meningocócita. Olha só, essa meningite meningocócita vai ser uma meningite mais avançada, no nível hard, entendeu? Então, olha só, ela vai ser causada por uma bactéria que vai ser chamada de meningoco, que vai ser uma variação mais grave da meningite normal, beleza? Então é isso, nós temos aí, além daquelas doenças que são causadas por vírus, temos doenças que são causadas por bactérias, né, que são essas que eu falei agora, pneumonia, tuberculose, meningite, meningocócita. E agora vamos entender aqui. Ok, temos várias doenças que podem ser transmitidas pelo ar, mas como que a gente pode se proteger dessas doenças? Aí é que vai entrar o assunto lá da página 157. Atualmente, né, o maior meio de prevenção, né, o meio de prevenção mais eficaz contra doenças que são transmitidas pelo ar são o quê? As vacinas, certo? Que desde quando o bebezinho nasce até a pessoa ficar adulta, sempre vão ter várias vacinas que a pessoa precisa tomar para se prevenir de alguma doença, né? Como a gente está vivendo com o caso da Covid-19, certo? A gente está passando por uma pandemia de uma doença, né, que está acontecendo, se espalhando pelo mundo, e a gente está vivendo uma situação bem séria, mas que ainda não foi desenvolvida, né? Estão nesse processo de desenvolvimento de uma vacina para que as pessoas possam tomar essa vacina para se proteger dessa doença. Então, da mesma forma, existem várias outras vacinas para prevenir as pessoas de pegarem várias outras doenças, ok? Olha só, lá nas páginas 158 e 159, para a gente finalizar esse assunto, nessas 2 páginas, 158 e 159, vai falar um pouquinho sobre
toda uma trajetória da vida de uma pessoa, desde nascer até os 9, 10 anos de idade, toda uma trajetória de vacina que ela tem que tomar, né? Ao nascer, quais são as vacinas que tem que tomar, quantas doses, né? É para evitar qual doença. Depois, com 2 meses de idade, quais são as vacinas que tem que tomar o bebê, quantas doses, é para prevenir de quais doenças, e assim vai. Vocês podem ver que tem uma tabela assim grandona de 2 páginas mostrando quais vacinas as pessoas precisam tomar a cada mês que vai passando até chegar, né, aos 10 anos de idade, certo? Então assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Agora, nesse segundo horário, nós iremos fazer também uma atividade. Então pega aí o livro. Agora no segundo horário vocês vão responder a atividade das páginas 154. E depois que responder a 154, vocês vão lá para a página 160 e vão responder da 160 até a 162, beleza? Respondam todas essas páginas e aí no final do horário a gente faz a correção também, ok? Então um grande beijo a todos. Tchau, tchau!